Gravando. Boa noite, boa noite. Vamos lá, galera. Antes de tudo, eu vou pedir todo mundo só para deixar o microfone desligado, né? Para não dar nenhuma interferência, tá? Por favor. Mas sempre que quiserem falar, tem aquele negocinho de levantar a mão no Meet, né? Acho que todo mundo já. Vocês clicam aí que eu deixo vocês falarem. Para quem não me conhece, para quem nunca viu comigo, para quem nunca participou de uma live, de uma aula, de alguma imersão, de alguma coisa comigo, muito prazer. Meu nome é Stephanie, eu sou mama aqui no terreiro, no Cruzeiro Negro das Almas. Só um minutinho. Já baixou? Tá, a gente estava dando um retorninho ali. A gente começou essa imersão na semana passada. Na semana passada a gente teve 3 aulas que foram assim muito legais, foram incríveis. Só que a gente deu uma pincelada na questão de leis herméticas e todo mundo ficou com um gostinho de quero mais. E aí a gente decidiu que ia continuar um pouquinho, mesmo por fora da imersão, dando a oportunidade de outras pessoas participarem, porque é uma visão, assim, muito bacana, é uma visão que pode, assim, acrescentar muito para muita gente, acrescentar muito aos que já cultuam o Exu, aos que querem começar a cultuar o Exu, e mesmo para quem só quer ter um maior entendimento sobre o culto estando de fora, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para o pessoal que já participa do CN7, né? Que fez a inscrição lá, tudo certinho, que participou das outras 3 aulas. Saibam que vai continuar gravando e vai subir para vocês ali, tá? Então, vocês vão ter esse acesso no Drive. E, mais uma vez, para quem nunca fez uma aula comigo, nunca fez uma live, alguma coisa, eu gosto de conversar. Então, assim, falem, perguntem, habla, põe pra fora, vai falando, vai falando. Infelizmente não dá pra deixar o microfone ligado de todo mundo, porque senão fica aquela loucura, mas levanta as mãozinhas. Eu gosto quando tem assim, ó, 5 mãozinhas levantadas, pelo menos. Se tiver menos de 3, pra mim aí já não dá, tá bom? Eu vou... Deixa eu só pegar uma aguinha aqui e organizar. Que assim, né, gente, diferente das aulas do Márcio, eu gosto de manter o meu roteirinho, porque senão eu começo a falar, viajando, e quando vê a gente tá falando de outras coisas, vou permitindo o pessoal aqui. Então eu gosto de manter o meu roteirinho, vou só tomar uma aguinha aqui, que eu achei que tava do meu lado e não tá, não. Você pode pegar para mim, minha filha, por gentileza? Obrigada. Obrigada, minha filha. Hoje eu tô com o privilégio de um iniciado do meu lado, que iniciado, você fala assim, né? Não, eu queria uma água, ele já fica, oh, peraí, eu vou pegar água. Obrigada, minha filha. Para quem já participou, né, no caso, porque já finalizamos teoricamente o CN7, aqui é uma continuaçãozinha de leve, uma continuaçãozinha bônus. Talvez fique um pouquinho repetitivo, porque eu vou falar do início da questão das leis herméticas, como que isso se aplica tanto no dia a dia, a junção disso com a quimbanda, por que uma pessoa que é quimbanda, que é mama, quimbanda tá falando de leis herméticas, que loucura que é essa? Vai ficar um pouquinho repetitivo, porque eu tenho que voltar nesse início, mas eu acho que pode ser até muito produtivo, porque às vezes a gente perde um pouquinho, né, do entendimento. Então, vamos lá, vamos começar do começo, começar do princípio. Que porra é essa de hermetismo? Por que essa pessoa tá falando disso? Da onde que ela tirou de falar isso? Vamos lá. A gente começa com um nome que chama Hermes Trismegisto, que eu sempre me confundo para falar. Hermes Trimegisto. Eu sempre me confundo para falar esse nome. Mas vamos lá, né? Esse nome, né? Ele é uma figura lendária. Ela é a fusão de 2 outros nomes, de Hermes, que é o mensageiro dos deuses na mitologia grega, e Thoth, o deus egípcio da sabedoria, né? Da escrita e da magia. Então, é daí que vem Hermes. E Trismegisto, de onde que vem isso, né? Significa de 3 vezes grande. Aquele que é grande em sabedoria, em poder e em conhecimento. Sabedoria, poder e conhecimento. A sabedoria a gente entende como a capacidade de entender algo e conhecimento, o algo propriamente dito. Entende? Então,
a sabedoria de entender como funciona aquilo e o conhecimento daquilo. Ah, eu tenho a capacidade de entender por que que a chuva cai e eu tenho conhecimento sobre as leis físicas que fazem a chuva cair. E em poder. Porque a partir do momento que você tem sabedoria e conhecimento, você também tem poder. As coisas estão, os três pilares aí, né, eles estão muito ligados. Então é isso que significa, e é aí que a gente começa, tá? Existem muitos textos antigos que falam, né, que Hermes teria sido um grande mestre espiritual e um alquimista que viveu no Egito e deixou ensinamentos, né, sobre, de forma bem geral, sobre o universo. Eles falam muito, né, sobre o conhecimento oculto do universo, conhecimento oculto do universo. Enfim, eu gosto de dizer o conhecimento sobre o universo, e falar que é oculto, a gente entra em outras camadas, né? Então, vamos lá. No Egito, enfim, existia essa figura que era considerado um mestre espiritual e um alquimista. Por que essa palavra é tão importante, né? Para quem já acompanha a gente numa banda, você vê a gente sempre falando que o Kimbanda, ele é um alquimista. E é por isso que a gente consegue juntar a questão das leis herméticas e da Kimbanda. O Kimbanda nada mais é do que um grande alquimista, né? O que é um alquimista a grosso modo, assim, né? Não posso nem falar propriamente dito. A grosso modo, o alquimista é aquele que sabe entender, compreender e manipular as energias, principalmente as energias naturais, né, os elementos naturais, a seu favor. E é isso que um Kimbanda faz. Um Kimbanda usa o poder da farinha, o poder do dendê, o poder do mel, o poder da fava, da erva, da pedra, enfim, da lua, das marés, né? E transforma toda aquela energia para um objetivo, né? É isso que a gente faz. Porque Kimbanda faz trabalho de abertura de caminho. O que é isso? É uma alquimia. É uma alquimia. A gente pega um determinado número de elementos que já foi previamente, né, estudado e entendido suas funcionalidades, a gente pega aqueles elementos, transmuta, pronto, isso daqui é para abrir os caminhos de fulano. Então, o Kimbanda nada mais é do que um alquimista. Então, ter Hermes, né, ter as leis herméticas, não Hermes propriamente dito, porque aqui a gente não tem isso de ficar babando o ovo de um nome só, e as leis herméticas em mente é muito interessante para alguém que quer cultuar Exu, e não só cultuar Exu, mas entender a magia de Exu, entendem? Porque uma coisa é você cultuar Exu, uma coisa é você fazer magia de fato, né? Então, vamos lá. Todos esses ensinamentos, né, do oculto do universo, conhecimento sobre o universo, ele foi reunido, compilado em algo que hoje a gente chama de a filosofia hermética, que é o quê? O saber dos que conhecem as leis invisíveis que regem o todo. Então a gente já entende por aí que as leis herméticas, elas não falam especificamente sobre um culto, elas não falam especificamente sobre uma religião, elas não falam especificamente sobre, né, uma doutrina, como o budismo, como, né, enfim, fala sobre o conhecimento daquilo que é o todo, conhecimento do todo. Está procurando isso aqui, Marcinho? O controle do ar, gente, desculpa, de vez em quando a gente vai fazer isso mesmo. Eu acho que tá aqui embaixo. Porque tá um calor hoje, gente, tá quente assim, de um jeito assim que gostoso. Não precisa me abanar, minha filha. Vamos lá. E o que é legal, né? A gente entender também que essa filosofia toda essa filosofia hermética, ela inspirou escolas iniciáticas, ela inspirou religiões esotéricas, ela inspirou escolas filosóficas. Então, assim, a gente infelizmente não estuda muito as leis herméticas, toda essa história, toda essa fundamentação, e não tem bem um motivo claro, porque na verdade foram essas leis herméticas que inspiraram uma série de coisas que a gente vê hoje. A Umbanda esotérica, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, que é tão famosa, né? Lida diretamente com as leis herméticas. Oi?
Sim, exatamente, entende? Então, é o tipo de conhecimento que é válido para todo e qualquer tipo de religião, todo e qualquer tipo de culto que queira entender o todo, né? É, escolas filosóficas também, enfim. Tá. A partir daí não, né? Tendo isso em vista, tem alguma dúvida? Ou será que a gente continua? Não parece ter nenhuma dúvida, vamos continuar. Alguém levantou a mão, deixa eu ver. Ah, Patrícia, maravilhosa. Fala comigo, Pai. Caramba. A maçonaria também, mama, está relacionada? Não, a maçonaria não, pelo menos não tem, assim, registros que mostrem isso, sabe? Existem algumas escolas e algumas tradições iniciáticas, mas a maçonaria não é uma que é citada, tá? Maçonaria é uma ordem fraterna. O Márcio entende mais sobre a maçonaria. Maçonaria é uma ordem fraterna e não uma ordem ocultista. Deu para ouvir daí? Não é uma ordem ocultista. E masculino. E completamente masculina, de fato. Mais pra frente a gente vai entender, inclusive, o porquê que não faz sentido a maçonaria estar dentro, né, das leis herméticas. Na verdade, ter sido influenciado sobre isso, né? Então, vamos lá. O que o hermetismo prega, né? Essa filosofia hermética prega? Que tudo que existe é regido por leis universais. Por isso que a gente tem hoje as leis herméticas, que são leis universais. E que o ser humano ele pode compreender, né? Essa filosofia ela traz que o ser humano ele pode compreender e usar essas leis conscientemente. Diferente de muita coisa que as pessoas ficam, né? Ah, porque você tem que isso aqui a gente não acessa, não sei o que. Por isso que eu não gosto da palavra oculto quando a gente fala de leis herméticas. Ah, o conhecimento oculto do universo. Não, porque são coisas que são extremamente acessíveis a partir do momento que você compreende. A partir do momento que você entendeu aquilo, são extremamente passíveis de ser aplicáveis, entendeu? Então não é tão oculto assim, né? Essas leis, elas vêm explicando o funcionamento da matéria, da energia e do espírito, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. A gente falou um pouco sobre isso na outra aula do CN7, né? Sobre tudo que está acima e que está abaixo, sobre a matéria e o espírito. A gente vai aprofundar mais nisso hoje, tá? De forma geral, o hermetismo ele vai falar o quê? Que o universo ele é mental, vibracional e simbólico. Tudo que acontece no plano material é reflexo de forças que estão no espiritual. Aqui não é uma aula especificamente sobre o hermetismo, né? Eu não estou dando aula de hermetismo. Eu estou trazendo o conceito do que é, estou trazendo as 7 leis que a gente vai se aprofundar para o contexto da Quimbanda e como a gente pode usar isso. Então, vocês vão ver que para quem já estuda hermetismo, já estudou em algum momento, vocês vão ver que muitas vezes eu vou usar termos mais generalistas dentro desse tema, porque de fato não é a minha intenção aprofundar tanto no que é o hermetismo. Eu trouxe ali um pouco da história, um pouco do conceito básico da filosofia, mas a gente vai se aprofundar mesmo na ligação dos 7 pilares, das 7 leis, né, as 7 leis herméticas dentro da Quimbanda, tá bem? Então, a gente vai de forma mais geral mesmo. Qual que é, então, a ligação, né, que essa parte que eu mais amo de falar do hermetismo, a ligação com a Quimbanda. Tenho para... Oi? Mas quer falar? Fala. Deixa eu só... Pode falar um pouco mais alto. Você vai explicar. É só para deixar claro para eles por que fala que é oculto, né? É oculto aquele que escolhe permanecer leigo. É por isso que é oculto. Basicamente. E aí, é por isso que eu falei que oculto, a gente acaba entrando em muitas camadas, né? E eu não gosto de trazer essa questão, porque oculto, a palavra oculto, de fato, vai trazer muitas camadas dentro desse contexto, né? Mas essa é uma visão muito interessante. É oculto aquele que não busca enxergar, né? Vamos lá, essa parte que eu tava falando, que eu acho a mais legal, a mais interessante, a que me dá aquele ciricutico, sabe? Sabe aqueles assuntos que a gente não ciricutico? Você fica, ué, como assim? Que semelhança legal? Que coisa bacana. É o quê? A Quimbanda,
Em essência, ela é, eu não estou dizendo aqui da pessoa que fica ali, entendam, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui da pessoa que fica ali matando galinha, adoidado, batendo no peito, falando que o culto Exu é isso. Estou falando de um quimbanda, que entende como as leis da natureza influenciam o culto, como as leis da natureza influenciam os elementos que a gente usa no culto, um quimbanda que entende que a natureza é indissociável, tá? A nossa essência. Então, a quimbanda é, em essência, a aplicação viva do hermetismo dentro de um culto afro-brasileiro. Achei, Gabi. Então, se o hermetismo ele aplica as leis que regem o universo, a quimbanda ela vem mostrando como atuar dentro dessas leis. A quimbanda a gente sempre fala sobre o culto daquele que faz, daquele que se movimenta, daquele que faz e acontece, né? Então a gente tem as leis herméticas que mostram como as coisas acontecem e a gente tem a quimbanda fazendo acontecer, entende? E isso tudo acontece, é claro, através de espíritos, né, dos Exus, das pombogiras, espíritos que conhecem, né, muito mais do que a gente vai conhecer enquanto encarnados, esse movimento das forças e ensinam esse equilíbrio. A gente sempre fala, se você já viu uma live de uma banda, uma live com Márcio, uma live minimal, que sempre fala, a escola iniciática, que manda é o culto do equilíbrio, Quimbanda é o culto do equilíbrio. A gente sempre fala isso, e essa é mais um dos exemplos claros da ligação do hermetismo com a Quimbanda, né? O Exu, o espírito Exu, é o operador hermético por excelência. Ele movimenta a energia, que a gente vai contar como vibração, guarde essas palavras, movimenta a energia, ou seja, vibração, trabalha nos extremos, ou seja, polaridade, ensina o tempo, ou seja, o ritmo, devolve o que é devido, causa e efeito, e equilíbrio masculino e feminino, que é a questão do gênero. Só aí a gente já teve 5 das leis herméticas, né? Então, é isso. O hermetismo é a teoria das leis e a quimbanda é a prática viva dessas mesmas leis. Tá? Até então, acho que ficou claro, tá tudo claro até então? Complexo. É muito profundo. Eu estou usando o HB de termômetro aqui para ver se tá tudo claro. Né? Eu vou ter que reassistir muitas vezes essa aula, porque eu creio que tudo isso que a senhora trouxe está aqui dentro, muito interno, mas a dificuldade está em aplicar no seu dia a dia. Ah, sim. Até porque a gente nem entrou nessa parte ainda de aplicar, né? Sim. A gente nem entrou nessa parte de aplicar. Mas vamos sim. Vamos lá. Para a galera que está assistindo, é bom entender a complexidade do nosso culto de quimbanda. Definitivamente. É muito bom entender essa complexidade. Não é doce nem mole. A rapadura que não é doce nem mole. Vamos começar, então, se não tem nenhuma dúvida desse, até então foi só basicamente uma introdução, né, do que são as leis herméticas e como que a quimbanda entra nisso, com a aplicabilidade. Deixa eu ler aqui a mensagem do Vitor. Como é a segunda vez que assiste, fica mais de boa, mas essa questão do equilíbrio é foda também, e faz muito sentido. Sim, a questão do equilíbrio é algo que a gente sempre bate muito na tecla, né, Vitor? Desde antes as pessoas iniciarem, depois, então, nossa, aí eu falo na cabeça, busca seu equilíbrio, cadê seu equilíbrio? Não. Vamos começar, então, com as 7 leis do hermetismo. Aí que o bagulho começa a ficar louco, né? A gente vai aprofundar cada uma delas, mostrando o que ela significa, filosoficamente, como que ela aparece na vida prática, que é o que você estava sentindo falta, e onde ela se manifesta dentro da quimbanda, tá? A gente vai bem pausadamente dentro dessas 7 leis, para ficar tudo bem clarinho. Mais uma vez, lembrando, quem participa do CN7, né, quem fez a inscrição e tudo, vai conseguir rever essa aula e ter acesso ao conteúdo escrito também, tá? Então, quem não tem, vai anotando. Bruninha, boa noite, Bruninha. Então, vamos anotando.
A Bruna, assim, se a gente pega para conversar disso, a gente vai embora. O que a lei do mentalismo diz? É a primeira lei do hermetismo, né, que a gente vai trazer. Lei do mentalismo. O todo da mente. O universo é mental. Dentro do hermetismo, a gente diz que tudo começa no pensamento. O universo, antes de ser matéria, é consciência. E o que essa lei ensina, né? Aí que a gente está ainda na parte teórica dessa lei hermética. Ensina que tudo que existe é resultado de uma mente maior, vamos dizer assim, aí você pode chamar de consciência, você pode chamar de Deus, pode chamar de missão, você pode chamar, enfim, de uma consciência maior. E, por consequência, nossos pensamentos, elas criam realidades, né? Na Quimbanda, como que isso acontece? A mente direciona o axé. A gente traz muito a questão da intenção, né? Não se faz nenhum tipo de magia sem algum tipo de intenção. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela tá certa, se ela tá errada, isso não interessa, né? A questão é, dentro da lei do mentalismo, como que isso se aplica na Quimbanda? Na intenção dos pedidos, que tudo que está na mente, a gente cria como realidade. Entende? Quando a gente está ali com um boneco, por exemplo, a gente pensa no que a gente quer para aquele boneco, saúde, e coloca ali. Vou usar esse exemplo de saúde, né? Tem muita gente aqui que não é iniciada, tem muita gente. Vou usar esse exemplo de saúde. Na vida prática, a gente entra também numa questão de que tudo que a gente pensa constantemente molda o nosso destino. E na Quimbanda a gente vê isso no sentido de o culto ao mutuê, né? Na Quimbanda a gente vê o mentalismo no culto ao mutuê. Dentro dessa parte do culto, a gente está sempre buscando falar coisas positivas sobre o nosso mutuê, falar coisas positivas sobre a vida, positivando tudo aquilo, porque constantemente a gente molda o nosso destino, né? Então, na lei do mentalismo, a gente tem principalmente essas duas questões, que é a questão do ofó que você coloca, né? A sua intenção. Então, dentro de uma mente, tem aquele pensamento, você intenciona pelo seu ofó na Quimbanda. Essa é a lei do mentalismo. E dentro disso, tem uma outra questão, né? Que a gente vai associar a Quimbanda de uma forma diferente, de uma forma mais prática. Deixei essas duas separadinhas, porque são de fato um pouco mais abstratas, e tem a parte mais prática, que é o quê? Na Quimbanda, a mente, tenham isso em mente, de fato, a mente direciona o axé. Então, a gente tem pontos riscados, pontos cantados, a gente tem as rezas, que são o quê? São as formas de pensamento em ação. Vocês entendem como isso está ligado ao mentalismo dentro das leis herméticas? Então, no mentalismo, a gente tem a mente que molda aquilo que está do lado externo, e a gente tem na Quimbanda, além dessas outras duas questões que a gente falou, os pontos riscados, cantados, as rezas, né, todos os fundamentos que a gente faz ali, que são formas de pensamento em ação. Você pensa e coloca, você pensa e coloca, assim como a intenção. Entendeu? Dentro da lei do mentalismo, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Tem uma frase que eu tenho para mim, né? Que Exu trabalha com a mente do homem. E quem é iniciado sabe bem disso, né? Exu trabalha com a mente do homem. Muitas vezes não é de forma bonita, pregando peças, mas Exu trabalha com a mente do homem. Eu tenho sempre isso muito em mente, né? E isso me direciona muito dentro do meu culto a Exu. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho para ver se até então tá tudo claro, se tá tudo bem. Eu reparei agora que fica aparecendo sempre que eu tô olhando para baixo, assim, né? Enquanto a câmera tá ali. Quando eu tento olhar para a câmera, mas a tela tá aqui. Thaís entrou. Boa noite, minha filha. Ah, que bom.
Por isso, se manter em equilíbrio é muito importante. Exatamente. O primeiro equilíbrio que a gente busca é o equilíbrio da mente, né? Nossa, a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, que sempre existe uma cultura, uma contracultura, e a contracultura da contracultura, e é sempre tudo muito cíclico, né? Fica aquela coisa. Quando você tem, por exemplo, a gente teve o triste período da ditadura, onde era tudo muito reprimido, aí passa o período da ditadura, a gente tem uma explosão de liberdade, depois dessa explosão de liberdade, a gente começa a aparecer pessoas que tentam se moldar e moldar ao outro, com julgamentos, enfim, como eu posso dizer, ao tradicionalismo antigo, de novo, e dentro do tradicionalismo antigo você tem, de novo, aqueles que buscam uma maior liberdade de expressão, enfim, tudo é muito cíclico, né? E dentro da Kimbanda a gente vê isso também, né? Eu, pelo menos, percebi isso com muita clareza, que, de repente, você tem pessoas que, num culto tão bonito, tão antigo, né, tão forte, tão visceral, tão elucidativo e, como eu posso dizer, assertivo, né? Em tudo. Você tem pessoas que cortam isso tudo e resumem só porque eu sou mauzão, e acabou. É porque eu sou mauzão e faço e aconteça, e acabou. E aí, agora, acredito que nós estamos vindo nessa contracultura novamente, né? Nesse ciclo que nunca se corrompem por ego, exatamente. Nessa contracultura novamente, na cultura da contracultura, e assim vamos, mostrando que a Kimbanda não deixa de lado o básico, né? Que é o quê? O entendimento, a consciência, né? Deixa eu ler a mensagem aqui. Axé, boa noite. Porque pensamentos negativos são mais fortes. Tipo, um medo é mais fácil de manifestar do que um pensamento positivo. Ou essa é a impressão minha. O equilíbrio mental é um dos mais difíceis. Olha, de fato, o equilíbrio mental é um dos mais difíceis, porque, como diz a querida Larissa, a mente tem esse nome por um motivo, ela mente. Eu adoro essa frase. A mente tem esse nome por um motivo, ela mente. A Larissa fala isso 3 vezes por dia, assim, genial. Eu achei essa frase genial. Porque pensamentos negativos são mais fortes. Tipo, um medo é mais fácil de manifestar do que um pensamento positivo. Acredito eu que seja por crenças que a gente mesmo cria, sabe? E aí a gente envolve um monte de outras questões que vão muito mais para psicologia, vão muito mais para a questão de neuroaprendizado, enfim, que é a questão de merecimento, que é a questão de pertencimento, entende? Que é a questão de cuidado com você mesmo. Muitas vezes, eu estava falando isso esses dias, a gente gosta muito mais da nossa dor do que a gente imagina. Não sei com quem eu estava falando isso. Com você? Eu acho que eu falei de novo. Essa dor é conhecida. Porque essa dor é conhecida. Exatamente, porque essa dor é conhecida, porque essa dor você já está acostumado, então você já sabe aonde ela te leva. Você já sabe, essa dor vai me deixar de cama. Tá, mas eu já sei que vai me deixar de cama. Agora a alegria, ela me leva aonde? Não sei. Tem tanto tempo que eu não sinto, vou deixar ela de lado. Entende? Acredito eu que seja por isso que é mais fácil de pensamentos negativos se proliferarem, né, na vida, se mostrarem materialmente, do que pensamentos positivos. Não é pelo cunho do pensamento, é muito mais sobre como a gente lida com ele, entende? Eu, Stephanie, hoje vejo muito claramente pensamentos positivos se manifestando de forma muito grande. Isso não quer dizer que eu viva em constante equilíbrio, óbvio que não, né? Ninguém alcançou, né? Como chamam os budistas? Falam? Budista que fala nirvana? Eu entendo muito de budismo, né? Exatamente. Sempre pode fazer uma perguntinha, porque senão eu já ia para além da correspondência. Em relação a esse equilíbrio da mente, a senhora me trouxe uma questão. Eu falo um pouquinho mais alto, porque aí o pessoal ouve aqui a sua pergunta, porque é como se você estivesse na sala, né? Você ia estar na sala. Você só decidiu vir para cá. Em relação ao equilíbrio da mente, a senhora me trouxe uma questão muito importante da cocriação, certo? Certo. De estar trabalhando com aquela mente ali que sempre está negativa, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você está errada, que isso... E daí eu consegui mudar isso, manifestando naquele culto que a senhora me explicou de manhã, que eu já consegui, já deu certo, minha mente é boa, eu sou feliz, eu sou alegre, isso está influenciado em tudo que a senhora está falando?
É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, mas infelizmente ela não vai caber nessa aula, minha filha. Não. Ela não vai caber nessa aula. Porque a questão de cocriação, sim, ela tem tudo a ver com o mentalismo dentro das leis herméticas, mas a gente não vai trazer isso para dentro da Kimbanda. A questão da cocriação propriamente dita, entende? Porque ela é muito mais única e pessoal do que vinculada ao culto, entende? Tanto que isso, já deixei muito claro para você, né, e para qualquer um que me pergunte, eu estou aqui para conversar sobre isso, só que nessa aula não vai caber sobre essa questão de cocriação, manifestações, não sei o quê. Isso é algo muito pessoal, muito da minha vida, e eu passo para aqueles que buscam, né, se alguém busca esse maior entendimento, eu posso falar sobre isso, eu posso exemplificar e auxiliar, mas dentro da Kimbanda a gente já não traz a questão da cocriação, porque dentro da Kimbanda é um culto que a gente traz a ação. A gente traz a ação, exatamente, e a visceralidade. Eu cocrio tudo com bode preto e galinha. Exatamente. E o problema a problemática dentro da cocriação é que ela foi vendida por muitos anos como simplesmente mentalizar e acontece, sem a ação. Apesar de que a cocriação existe a parte da ação, ela foi vendida como não tendo, como somente o pensamento positivo resolve a sua vida. E a gente sabe que não é assim. Na prática não é assim. A cocriação, assim, na raiz, né, as primeiras pessoas que trouxeram isso, elas mostram que é preciso ação, e as pessoas cortaram isso da conversa, né? Cortaram a ação da conversa. Exatamente. Então, assim, isso é uma outra questão. A cocriação, ela envolve a ação, sim. Então, ela está, sim, dentro do mentalismo, mas dentro da Kimbanda é muito mais complexo a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma balança muito pesada de gurus que distorceram e trouxeram apenas a parte mental e esqueceram do movimento, entende? Então é muito complicado a gente trazer isso. Mas foi bom até porque o Tata já trouxe uma coisa ali em relação à faca e já fechou aqui para mim com o que eu precisava entender. Exatamente. É aquela coisa, né? Você quer caminho aberto, mas não, você quer o emprego novo, mas não entrega currículos. Não existe. Isso não existe. Não é assim que funciona. Tanto que dentro das leis herméticas, a gente vem trazendo justamente isso, né? A questão de que a gente intenciona e faz. Intenciona e faz. E coloca a ação em cima daquilo, né? Isso é Kimbanda pura. Isso é a raiz, né? O pensamento negativo muitas vezes se torna a zona de conforto da pessoa. Exatamente. É o mais fácil que tem. A Bruna é uma pessoa assim, exímia para falar disso. Ela diz: o cérebro é programado para economizar energia. A tristeza, a dor, ela poupa energia porque tendemos a ficar inertes quando estamos tristes. Perfeita explicação. O Vitor falou: por isso é tão foda se manter em equilíbrio. A gente vai balançar e vai ter dias e dias, mas com equilíbrio é muito mais fácil voltar para o rumo certo. Então, quando eu ainda acrescentaria mais algo na sua frase, que é extremamente pertinente, extremamente correta, mas eu acrescentaria mais uma coisa. Quando você entende qual é seu equilíbrio, é mais fácil de voltar, sabe? Quando você já vê onde que eu encontro o meu equilíbrio, e quando você desequilibra, você consegue voltar mais fácil, sabe? Então é isso, o mentalismo. Gente, se deixar, eu faço uma aula sobre então eu faço 5 aulas sobre cada um. Mas vamos passar pro segundo? Vamos? Vamos, a cabeça já faz assim, né? Onde que eu encontro meu equilíbrio? Onde é que ele tá? Venha, querido, venha. Tô mentalizando, venha. A minha mente me deu uma resposta aqui que depois eu vou te falar que você vai dar risada. Vem, equilíbrio, chegue a mim. Vai, não busca não, não procura não faz o equilíbrio de mutuê não, na frente do assentamento, lá, cheio de pena. A gente vai para o princípio para a lei da correspondência agora. Eu preciso de uma aguinha gelada. Você me auxilia nisso? Isso. Por favor. Tá. O que fala a lei da correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Permitir mais uma pessoa. Vamos lá.
Então, o que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, fala sobre espelho e proporção. Espelho e proporção. Reflete na mesma proporção, né? O universo, ele é fractal, perdão, fractal. O que acontece dentro de nós reflete fora e vice-versa. Vocês vão ver, à medida dessa aula, que algumas leis eu vou até passar mais rápido, porque elas conversam tanto entre si que acaba ficando repetitivo. São tão assim, não é palpáveis, mas são tão assertivas, né? Tão claras no que elas querem dizer, no próprio nome, às vezes, no próprio significado daquilo que traz, que a gente vê que acaba ficando até repetitivo. Obrigada, minha filha. Eu aceito um cafezinho. Porque assim, não é porque tá calor, não, esse é do Márcio, esse aqui que é o meu. Não é porque tá calor que a gente não vai tomar um cafezinho, não é mesmo? Pessoal de Minas, um abraço. Na vida prática, como é que isso se aplica na vida prática? Você pode esperar se quiser, minha filha. Você consegue escutar de lá, né? Você consegue escutar de lá, né? Tá bom. Gabriela abre a porta, ela fica, tá, mas você tá falando, como é que eu vou lá pegar café? Na vida prática, como é que essa lei de correspondência, né? Essa questão de espelho e proporção, como é que ela se manifesta? As situações externas refletem nossos estados internos. O equilíbrio interior altera o ambiente ao redor. Ou seja, dentro, fora, fora, dentro, cima, embaixo, baixo e cima. E isso é muito claro, assim, a gente vê que a gente entende por que chama lei de alguma coisa quando a gente consegue entender com muita clareza em exemplos práticos, né? Situações externas refletem no nosso interno. Às vezes você tá lá super de boa, você tá tranquilo, você tá dirigindo meu carro, como a Xuxa, tá lá, você suave, escutando sua musiquinha, às vezes tá escutando um mantra. Dirigindo meu carro, eu lembrei, veio aqui na minha cabeça, tá vendo como eu tenho que ter roteiro? Eu lembrei da Xuxa. Tá lá, tranquilo, você tá escutando o mantra de Jesus, assim, aquela coisa que dá mais paz no universo. Mas aí você leva uma fechada, aí a pessoa que te deu uma fechada ainda fica puto com você e para o carro e desce e vem te azucrinar, e aí você não consegue, aí você vai lá e perde a cabeça também, e aí começa a discutir, pronto, seu dia já foi uma merda, por quê? Porque seu cortisol já foi lá no alto, você querendo ou não se estressar, seu cortisol aumentou, a adrenalina aumentou, seus hormônios remexeram tudo lá dentro, não é nem mexeram, né, remexeram tudo lá dentro, você já ficou todo estressado, seu dia que ia ser extremamente produtivo, lindo, leve e maravilhoso, ele fica menos produtivo, um pouco mais estressado, você começa a ficar mais irritado com outras coisas que acontecem. Enfim, situações externas refletem os nossos estados internos, né? Você tem que ter alcançado, eu gostei de ter lembrado do budismo, você tem que ter alcançado o quê? O nirvana, para você conseguir que nada te afete. Só que a gente tá na matéria, isso não acontece. Não é assim. Ah, mas eu conseguiria me manter super calmo numa fechada de trânsito com um cara gritando na minha cabeça. Meus parabéns. Então, talvez ela não seja para você, porque aqui a gente tá em carne e osso, a gente sente sim. A gente sente sim e as coisas afetam sim. A gente sempre tenta. É claro que as coisas não afetem tanto, mas vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Se o seu parente, seu familiar mais querido do mundo, ele vem a óbito, você vai sentir. Você vai sentir. Alguma coisa você vai sentir. Então, vai refletir no seu estado interno. E essa é a lei da correspondência e proporção, né? Você tem que ser feito de pedra para não deixar que nada ao seu redor te, né, acometa a algo interno. E, inclusive, coisas boas, né? Inclusive, coisas boas. Você tá ali cheio de dívida para pagar, você tem R$10 na conta, você vai lá e joga na Mega Sena. Não sei quanto que custa um bilhete de Mega Sena, tá, gente? Coloca lá na Mega Sena, você ganhou uma bolada. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ficar feliz. Então, o externo vai refletir no interno. Entende? Não é só no negativo. Olha só como a gente só pensa no negativo, né? O primeiro exemplo que eu dei foi negativo, podia ter dado um positivo. Olha só como as coisas são, né? Se você tá ali, você tem 10 meses, tem quase um ano
Porque você tá esperando sair lá a sua casa dos sonhos. Tá esperando. Mas aí tem aquele monte de burocracia, toda aquela dificuldade. O café vai aqui lá, meu amor. Aquele monte de dificuldade, e aí você pensa que vai demorar mais 10 meses, e de repente, pô, saiu. Fala, caramba, então assim, o externo vai influenciar o interno. A questão é buscar o equilíbrio, porque nenhuma situação que é deste tamanho pode te influenciar deste tamanho, nenhuma situação deste tamanho pode te influenciar deste tamanho. Correspondência e proporção. Então, a gente busca na vida prática esse tipo de coisa. Já deu? Caramba, mas tá só me atualizando do tempo aqui. Entende? Então, essa é a lei da correspondência. O equilíbrio interior altera o ambiente ao redor também. Tá, deu para entender... Ih, já ia tomar o café errado. Deu para entender bem a questão da lei da correspondência? Opa, obrigada, minha filha. Perdão, gente, queimei a boca. Não, tá ótimo. Café bom é café quente mesmo. Deixa eu ler aqui. Não sei o que, a Ellen. Mais fácil jogar as pedras nas pessoas do que ser de pedras nas situações. Exatamente, é muito mais fácil. Isso que acontece. Esse exemplo que eu dei, né? Eu falei assim, você tem que ser de pedra para não sentir nada. Aí a Ellen falou, mais fácil jogar as pedras nas pessoas do que ser de pedra nessas situações e não sentir nada, né? Sim. De fato, tamo junto. Já parou de jogar pedra, né? Já. Axé. Vamos... Não tem mais pedra? Mas tem gente que merece até tijolado. Tem. Como a gente falou no início da aula, né? Equilíbrio. Tem gente que merece. Fazer o quê? Correspondência. Correspondência. Fala. Mas se for perguntar, tem que perguntar alto, minha filha, porque o microfone tá aqui. Não vou perguntar, não. Eu só vou falar que isso que a senhora falou reflete muito no período de iniciação para quem é iniciado na hora da função, né? Como assim? O que acontece todos aqueles berros, aqueles gritos, e como a gente se sente, como isso vai refletir aqui, como isso vai refletir lá fora, e na realidade a gente tem que entender que está tudo bem, que faz parte do processo. Exatamente. E eu demorei muito para conseguir, tanto que isso pegou, fiz o quê? Cai fora. A Gabi passou por poucas e boas até entender esse tipo de coisa. Aí tá vendo como ter esse entendimento, ele pode auxiliar? Porque aí você... A sua mente, a partir do momento que você entende esse tipo de coisa, você está passando por esse tipo de situação, a sua mente associa a esse conhecimento, aí a importância, né, do conhecimento, do poder da sabedoria. Tudo certo? Só um minutinho, gente. Tá, vamos continuando, então. Vamos para a lei da vibração, porque já tem 40 minutos de aula, né? Eu não me atentei, que já tinha 40 minutos. Vocês vão escutar o Márcio gritando rapidinho, porque o Correios decidiu chegar às 8 horas da noite. Vai entender? Não, minha filha, não grita aqui não, porque... Não, minha cabeça, pelo amor de Deus. Vamos para a lei da vibração, então. Nada tá parado. Tudo se move e tudo vibra. O que isso quer dizer, né? É o básico que a gente aprende, acredito eu, em qualquer religião que volte pro esotérico, né? Que volte para essa... A gente tá falando no início, né? Mas pro oculto. Que é o quê? Tudo no universo está em constante movimento. A partir do momento em que você entende que tudo no universo está em constante movimento, inclusive você mesmo, inclusive Exu, inclusive o seu assentamento, inclusive o culto a Exu como um todo, né? Como o culto e o seu culto está em constante movimento, as coisas ficam muito mais leves, muito mais tranquilas, né? Pessoas, pensamentos, emoções, tudo está sempre em movimento. Essa é a lei da vibração. A gente explica sempre aos nossos iniciados que, assim, tenha calma, tenha paciência, porque a sua lida com o seu espírito, ela vai mudar. Ela vai mudar. O espírito vai mudando, o espírito vai te entendendo mais, você vai entendendo mais o espírito, tudo é fluido. E se você tenta ir contra as leis naturais do universo, você vai quebrar a cara, né? Se você chega e com o seu espírito, por exemplo, e acha que é tudo só ferro, só pau e ferro, sabe? E que nada vai mudar, você vai quebrar a cara, né?
Né? A Gabi rindo. Você quebra a cara, de fato, porque tudo tá em constante movimento. A dama, tem dia que, quando no início do meu culto a ela, eu precisava, por exemplo, de rodear uma coisa assim gigantesca para ela falar comigo, só comigo. Não era abrir oráculo para outras pessoas, para falar só comigo. Ela precisava que eu rodeasse, eram 3 incensos em cada ponto para eu conseguir falar com ela, para me circular de incenso, e tinha que ter a velinha ali e a mesa organizada de uma forma específica, não sei o quê. E aí o culto a ela foi ficando mais forte, foi ficando mais, a nossa relação foi ficando mais próxima, porque não é porque ela é minha ancestral, não é porque eu iniciei nela, que ela é extremamente próxima, que ela era extremamente próxima a mim. Não, a gente tem ali a questão do nosso DNA espiritual. Não quer dizer que aquele espírito, ele tivesse aquela proximidade comigo. Para mim foi muito claro, eu entendendo ela e ela me entendendo, me conhecendo e reconhecendo, né? E tudo foi mudando. Hoje, ela ainda tem algumas questões dela, mas, né, algumas peculiaridades, eu vou assim dizer, que é dela, mas as coisas foram mudando e mudaram de fato. Hoje eu consigo, né, abrir ali os 4 buzinhos no meio de uma encruzilhada, coisa que no início do culto não existia. Ele tá ali no meio da encruzilhada, estamos fazendo um trabalho, né, e claro, aí, assim, ó, tudo certo? Tudo certo. Ou então, não tá certo, não, vai tomar seu cu, que é o jeito dela também. E é assim, as coisas mudam. Ah, meu, que bom. As coisas mudam, então, dentro da Quimbanda, a gente tem que ter isso em mente sempre, sempre, tá? Vou ler de novo. Exu é movimento, fica parado para ver. Nossa, definitivamente, Exu é movimento, fica parado para tu ver. É isso, fica parado para tu ver. Fica só esperando. Não acontece. Então, a lei da correspondência é a resposta e o que se passa conosco em relação aos que não acontece na vida. É a resposta e o que se passa conosco em relação ao que nos acontece na vida. Não somente, tá, Caroline? Esse é um exemplo da lei da correspondência, tá? Mas sim, isso que você falou tá extremamente certo. Fala comigo, Vitor. Boa noite, mano. Boa noite, irmãos. Deixa eu te perguntar sobre a lei da vibração. A gente fazendo, por exemplo, como a senhora falou, um trabalho de abertura de caminho. A gente vai gerar aquela alquimia que a senhora falou de início, e essa alquimia, junto dos elementos, ela vai gerar uma certa vibração para que no universo possa, sabe, as coisas se juntarem e elas caminharem juntas. Entendeu o que eu quis falar? Entendi, mas vamos lá. Não é o universo. Não é o universo que vai se mover em prol daquilo. É Exu. Isso. Exu, como espírito, vai usar toda aquela energia que você manipulou ali, né? Toda aquela alquimia para que aquilo aconteça. Deu para Não, deu para entender. Aí a gente consegue associar junto com essa lei da vibração, onde a gente vai botar. É isso que eu queria perguntar, entendeu? A senhora acabou juntando a minha pergunta com a resposta. Mas aí é isso. Que bom, que bom. É exatamente isso. A gente entende também que na lei da vibração, se tudo tem uma vibração, é por isso que a gente usa os elementos mais naturais possíveis para fazer macumba, né? Tem ali a vibração energética da vida do galo, a vibração dos elementos, né? E toda a alquimia que transforma aquela vibração em algo maior, mais potente, quando é bem feito, quando é feito de forma estruturada, uma alquimia bem estudada, bem aplicada, você molda toda aquela vibração de forma específica, abrindo portais energéticos para que, né, Exu enxergue, receba aquilo e transpasse, né, para aquele objetivo que a gente quer, tá bom? Axé. Mauro, terei que sair desde as 9 no trabalho, saindo agora. Que bom que você participou até agora, Mauro. Até a próxima. Quem quiser, inclusive, galera, ter acesso depois às 3 aulas anteriores, onde a gente fala um pouco sobre isso, onde a gente traz muito mais conteúdo sobre Quimbanda, entre em contato com a gente, que a gente abre o acesso para vocês, tá bom? Então, a lei da vibração, a gente já foi. Lei da polaridade. A lei da polaridade é o que a gente mais falou, acredito eu, né? Foi a que gerou mais conversa, assim, dentro do CN7, a lei da polaridade. O que ela traz, né?
tudo é duplo, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. É aquela coisa básica, gente. É o básico. Esse tipo de coisa tem que estar muito bem entendido mesmo. É aquele famoso, não existe luz sem sombra, sabe? É exatamente isso, não existe luz sem sombra, não existe o positivo sem o negativo, não existe masculino sem o feminino. E a lei da polaridade, com o Exu Pombagira, é muito bacana, porque Exu e Pombagira são, na verdade, a expressão máxima dessa lei, né? O masculino e o feminino. A ação e magnetismo, a razão e o desejo, né? Mais uma vez falando sobre o equilíbrio, sobre a não negação da natureza humana. Quando a gente fala de polaridade, dentro do contexto de Exu e Pombagira, a gente vem falando principalmente da questão de masculino e feminino, né? As forças masculinas e femininas. Tanto que o iniciado, né? Ele inicia ali no espírito. Tá, eu, por exemplo, iniciei em da noite. Aí passa um tempo, você vai fazer o quê? Mas eu tenho outra pombagira. Não, você vai sentar seu Exu. Por quê? Porque você precisa do equilíbrio das forças masculinas e femininas. Entende? Mas eu queria muito sentar. Eu sentei Exu, queria muito sentar um outro Exu que trabalha. Não, não é assim que funciona. Você assentou um Exu, vai passar o tempo necessário dentro do culto, né? Que quem é iniciado vai entendendo isso a partir do momento em que entra, na nossa família, pelo menos. Vai passar o seu tempo devido, vai assentar a outra polaridade, é masculino e feminino. Dentro de um assentamento, a polaridade, a lei da polaridade, ela é extremamente aplicada o tempo inteiro. Você tem ali tridentes ativos e receptivos, ou macho fêmea, né? Ou tridente Exu, Pombagira, enfim, cada tradição, cada pessoa, cada terreiro vai falar de um jeito. Aqui a gente fala tipo receptivo, ou redondo e quadrado também. A gente tem que estar para cima, a gente tem que estar para baixo, a gente trabalha muito com a polaridade, a gente trabalha muito com a polaridade. Isso é muito importante ter entendido, até mesmo nos nossos trabalhos, né? A gente tem que ter esse equilíbrio do que é da força mais masculina, uma fava mais masculina, uma fava mais feminina. E eu achei muito legal uma pergunta que a Letícia fez quando a gente estava falando disso no CN7, falando assim, mas e quando a gente faz um trabalho, porque existem trabalhos, né, que a gente faz só com elementos femininos, porque tem trabalhos que a gente faz só com elementos femininos, como é que isso fica? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho só com elementos femininos, flor e vela só vermelha, e a franga no galo para Patrícia. Onde é que entra essa questão de polaridade? Não está desequilibrando? Muito provavelmente estou fazendo esse trabalho porque está faltando a polaridade feminina para Patrícia. Entende? Com a polaridade feminina e masculina, ela vai estar tanto no micro quanto no macro. Então, não é só ali no elemento em si. É no micro, naquela união de elementos, mas também no macro. Por que você está usando elementos positivos, elementos femininos? Porque está faltando feminilidade do lado de lá, está faltando o polo positivo do lado de lá. Você está usando só elementos masculinos. Eu tenho mania de falar negativo e positivo. Só elementos masculinos, porque tá faltando o masculino do lado de lá. Então, a polaridade, ela não é só aqui no micro. Nada dentro das leis herméticas é só no micro ou só no macro. Tudo, você parando para pensar um pouquinho, você vai encontrar como colocar isso no micro e no macro. Isso é, inclusive, uma das leis, deixa eu ver, eu acho que é a próxima, inclusive, a lei da polaridade. Não é a próxima. Deixa eu ver, qual que é? Não tá aqui ainda. Oi. Já deu 1 hora de aula, caramba. O pessoal já deve estar cansado, por isso que eles não estão falando. Poxa, cansado. Não tá não, minha filha? Eu tô aqui maravilhosamente bem. Que coisa boa. Senhora, já não sei, né, minha irmã? Não, eu tô bem, tô com meu café. Duvido, tô só anotando, tentando simular tudo isso. Simbora, estou super atenta. Galera. Bernardo, agora fez muito sentido. Cansada nada. Ouviria mais 3 horas, bom demais. Ô, gente, coisa boa. Que coisa boa. Então vou ficar falando 3 horas. Márcia, dorme amanhã, meu filho. O Márcio, bota o Pix aí. Vou colocar o QR Code tá aqui na tela, tá, galera? Troca justa, né? Troca justa. Olha essa polaridade, hein? Toma lá da cá, hein? Olha. Cuidado. Vocês mais quis ir lá, hein? Ai, gente.
Deixa eu respirar um pouquinho antes da gente falar da lei do ritmo. Respirar no caso, tomar água, um lugar gelado, né? Toma água, Marcinho. Aprendendo muito, axé, que bom, que bom. É muito bom ter essa retórica, galera. Não se engane, às vezes a gente fala as coisas aqui, né? A gente tá desse lado da tela, a gente fala com. Eu sei que tem outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho aqui também. A gente fala aqui com muita confiança, e às vezes as pessoas devem pensar assim, nem faz diferença falar, não. Mas, nossa, eu fico tão feliz, sabe? Fico tão feliz. Então, assim, pode falar, tô aprendendo, tá sendo bom, tô entendendo. Isso é muito importante ter essa retórica de vocês. Gratidão demais. No corpo humano, a presença da polaridade vemos em muito, no coração, na neurotransmissão. Porra, Luiz! Sim, cara. Sim. E aí eu vou levar em conta, né, a parte física no micro, né, no coração, na neurotransmissão e tudo mais, no micro. E no macro, sem ser no sentido físico do ser humano, no sentido mais espiritual, mais mental também, né? Tanto mental quanto espiritual, as polaridades, né? De feminino e masculino dentro de cada um, independente de como você seja, de como você esteja se enxergando nesse momento, o feminino e masculino que existe. E é só um fato, tem coisas que são só fatos, e a gente tenta ignorar por umas besteiras, né? Que vão pensar? Eu sou um homem, eu tenho um pau, o que o pessoal vai pensar de feminilidade? A gente toma no cu, né? Tomar no cu, você não sente, não? Você não tem emoção, não? Raiva da minha emoção, tá, galera? Innecessário, às vezes. Innecessário. Raiva é combustível. E sentimentos tá no feminino, então, assim, as emoções, né, elas são a parte feminina, então, assim, a gente fica com umas besteiras, né, tem coisa que é só fato, enfim. O coração, o átrio é receptivo, enquanto o ventrículo é ativo. Exatamente, fala mais alto. No próprio coração humano, o átrio faz um papel receptivo, enquanto o ventrículo faz um papel ativo. E o excesso de emoção, né? Gera fibrilação atrioventricular. Seria no meu caso, né? Excesso de água. Excesso de emoção. Excesso de emoção é como se o feminino estivesse em excesso, entende? É o desequilíbrio pro feminino, pro lado feminino. E aí precisa o quê? Buscar o lado eu falo negativo toda vez, buscar o lado masculino, né? Né? Caramba, quem diria? Aroixo. A Yasmin, nossa, tá vendo como eu poderia ficar 5 horas falando de cada uma das leis, trazendo para aspecto espiritual, social, mental, emocional e o culto de Quimbanda? A Yasmin falou. Ou acontece muito também de cobrarem feminilidade excessiva das mulheres. Preciso dizer algo? Sim. E aí a gente tem mulheres que passam por extremos desequilíbrios, de não se reconhecer, de não reconhecer a força que tem, de não se permitirem a expressão, de não se permitirem a sentir raiva, de não se permitirem uma série de questões que adoecem, não é mesmo? Por quê? Porque cobra só a feminilidade. Tava assim, né? Quando a gente se cobra a um extremo feminino, é prejudicial para a mulher, e quando a gente se cobra um extremo masculino, que era o primeiro exemplo que eu estava dando, extremamente prejudicial também, essa questão de homem ficar achando que não pode ter feminilidade, mulher achando que tem que ter só feminilidade. Não é assim não, gente, tô aqui saindo com as pernas, cruzar com as pernas abertas. É assim mesmo, o ser humano, ele é dual em polaridades, existem as duas polaridades do ser humano, e como eu falei e repito, isso é só um fato, vamos aceitar que a gente vai ficar mais feliz, mais tranquilo, tá? Menos trabalho de equilíbrio de mutuê saindo nos oráculos, beleza? Axé? Axé. Quem é do tempo que eu pintava unha? Quem aí é do tempo que o Márcio pintava a unha? Aí, ó, tá vendo? A Patrícia tá aqui, já tem mãozinhas levantando. Era uma forma de demonstração e protesto. Uma forma de demonstração e protesto e de entendimento também, de onde é que tá o lado feminino. Onde é que tá? O que tá faltando? Você achava? Uma construção errada aqui de um pois é. Um exemplo, desculpa, você não vai gostar desse exemplo, mas aquele papo assim de que o homem não faz cocô, ele caga, ele não faz xixi, ele mija, entendeste? Sabe? Umas besteiras.
A piadinha é engraçada. Nossa, peraí, agora, ô Ellen, peraí, gente, vamos parar essa aula aqui, porque agora você vai pegar um ponto fraco do seu Tata. Cuidado, porque ele vai ler essa anotação. O que eu senti? Vai pegar no ponto fraco do Tata, hein? A Ellen falou assim que eu lembro do Tata de cabelo preto. É, Aí tu pegou. Ellen, cuidado, tá Ellen. banido da família, tá? Cuidado, Ellen. Tem coisa que não se fala, Ellen. Que isso? Nós estamos aqui no respeito, na amizade, no amor, no carinho. Que isso? Você é louco. Demônio, foi culpa de vocês. Mas tá tão belíssimo o cabelo Tá branco. tão belíssimo de cabelo branco, né? Eu falo pra ele, eu acho que é mais lindo. O charme dele, a pontinha do cabelo branco. Bernardo falou assim, viu, Tata? Para de me zoar de ir pra reunião de banho tomado e barba feita. Quê? Ele vai continuar te zoando, meu filho. Não tem adianta, não. O Bernardo falando que você zoou ele dele ir pra reunião de banho tomado e barba feita. Ele vai continuar te zoando. Ele vai continuar te zoando, isso não vai passar, não. O Fabiano e a Larissa, que é sempre Fabiano e Larissa Figueiredo, a gente chora e ao mesmo tempo sai na rua descalço de pijama e grita o dono do bar. É isso! É isso, eu vou contar isso porque a gente tá muito conteudista, deixa eu só contar isso, vocês falaram que não estão cansados, então eu vou contar. Eu tava lá na casa da Larissa e Fabiano, né? Aí eu levei 3 isqueiros pra Minas, a gente tava... Foi esse final de semana agora, né? Não sei. Não sei, mas não lembro. Mas peraí. Eu levei 3 isqueiros, né? E aí eu fui sair, a gente foi arrumar as coisas pra ir embora, então assim, gente, cadê meus isqueiros? E eu querendo acender meu paeiro, não achava um isqueiro, tava acendendo na boca do fogão. Todo mundo ali fazendo um ritual ali, concentração, e eu lá, tentando acender na boca do fogão dela. Aí quando tudo acabou, eu falei, gente, eu preciso comprar um isqueiro. Aí eu abri a porta do terreiro, olhei pro outro lado da rua, falei, tem um bar ali, né? Só que o bar era domingo, feriado, de Nossa Senhora Aparecida, bar em BH está cheio, normal. Só que tava cheio de homem manguaçando lá. Falei, cara, não vou lá sozinha, não. Vou me poupar, né? Que momento que você fala assim, um monte de homem lá, vou me poupar, né? A gente busca o equilíbrio, mas o equilíbrio também tem isso, né? Tem dessas. Aí eu olhei pra Larissa e falei, não, é o Márcio que vai lá. Mas nem sabia que ele ia, né? Não, é o Márcio que vai lá comprar. Eu falei, não. Aí, ó, o Márcio com sananga nos olhos, tem assim, aquela coisa. Ela olhou pra mim, Larissa, de pijama, uma calça de pijama de florzinha, uma coisa toda fofinha, assim. Peraí, levantou, abriu o portão. Eu não lembro o nome do candango, do dono do bar. Ô, Flávio, você tem isqueiro aí? Descalço, eu descalça. Tinha 3 dias que eu não via. Tinha 4 dias que eu não via um chinelo. Tem isqueiro aí? Eu olhei aqui, eu caminhava com 2 metros de altura, de pijama de florzinha, gritando do outro lado da rua, tem isqueiro aí? Tem esse... Quanto? Muito engraçado, gente, muito engraçado. Eu queria que todo mundo visse aquela cena. E eu lá, tipo, desse tamanho, assim, porque eu, perto da Larissa, eu sou desse tamanho, né? A Larissa desse tamanho. Eu, perto da Larissa, eu sou desse tamanho aqui, lá encolhida, assim, né? Com roupinha de viagem já. Obrigada. Valeu. Muito engraçado esse dia. E é isso, só queria contar mesmo, gente. Essa coisa aleatória que vai, né? Aleatório, mas faz muito sentido. Gabriel Borges falou, uma curiosidade mais de fora. Algumas linhas do ocultismo dizem que o futuro da evolução é a busca da androgenia perfeita, em que o masculino e o feminino vivem em perfeito estado de equilíbrio, que se difundem perante a sociedade. Axé. Eu não costumo ter espaço para falar sobre isso, né, dentro dos nossos contextos, mas é uma pauta extremamente importante e interessante, que infelizmente também não cabe aqui, neste momento, mas sim, já vi esses estudos, já vi essas linhas do ocultismo, e eu acho uma coisa fantástica. Tem essa foto dele, bandeirinha da Ucrânia no Face, não sei quem, bandeirinha da Ucrânia no Face, do Márcio, tá. Só quero dizer que sigo os ensinamentos dele faz tempo, olha lá, a Ellen voltou atrás aqui, ó. Só queria dizer que eu sigo os ensinamentos dele faz tempo, axé. Por isso você também. Tá lembrando que isso outro dia, Edgar é o nome do dono do bar. A figura de Lúcifer andrógena, sim, eu mostrei o exemplo da figura de Baphomet andrógena. Eu mostrei o exemplo na capa do livro Rituais de Alta Magia, né, de Eliphas Levi.
como exemplificação na aula do CN7 também. A androgenia dele, né, e essa questão da polaridade. Vamos lá, galera. A lei do ritmo é a quinta lei, tá? Para quem tá anotando. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce. A gente até pontuou isso, a questão do... Mas fazendo piada, refluxo. Que o universo pulsa em ciclos, né? Sendo que eu tinha me esquecido que a gente ia falar da lei do ritmo, sobre as culturas e contra as culturas, uma sobrepondo a outra o tempo todo, né? A lei do ritmo a gente vê nesse tipo de questão. E a gente vê esse tipo de questão da lei do ritmo em absolutamente tudo. Tudo. Olhou para fora, você já tá vendo. É o quê? É o dia e a noite, é a vida e a morte, é a expansão e o recolhimento. Nada é permanente. A gente entender isso, a gente consegue dominar um tempo interno. Como assim, né? Entender a não permanência das coisas, que tudo vai subir e vai descer. A gente entra também na questão do equilíbrio. Por isso eu falei que uma lei, ela vai conversando com a outra o tempo inteiro, né? O seu equilíbrio. Eu tive um papo muito legal sobre essa questão do equilíbrio com a Gabi e a Pamela, um dia, quando a gente estava na outra casa ainda, sobre essa questão, que é o quê? O equilíbrio, a gente pensa que o equilíbrio, ele é algo permanente, que o equilíbrio, ele é uma linha reta, né? E o equilíbrio, na verdade, não é uma linha reta, porque a gente segue uma lei de ritmos, né? A gente segue o acima e o abaixo, o acima e o abaixo, o acima e o abaixo. A questão de encontrar o seu equilíbrio é o quê? É entender que fui muito acima. Ah, não, tô muito lá para cima, agora deixa eu voltar, tá? Você conseguiu voltar aqui, encontrou seu equilíbrio, a linha está aqui, aí de repente você desce. Aí você volta, ah, não, desci muito, agora volta. O seu equilíbrio, ele é assim mesmo, ele é assim. A gente acha que o equilíbrio é assim, né? É aquela linha reta e constante e imutável, e não é assim. O equilíbrio também segue a lei do ritmo. E é impossível não seguir. A gente tem, né, essas oscilações. Uma hora você tá ali, outra hora você tá aqui. Uma hora você tá ali, outra hora você tá aqui. E isso não é errado. A gente se cobra muito quando a gente pensa, né? É por isso que é tão perigoso você estudar a espiritualidade no raso. Eu acho o estudo raso da espiritualidade, ele muito perigoso, muito nocivo mesmo para o mental do ser humano, sabia? Porque no raso, as pessoas vão dizer, busque o seu equilíbrio, no raso. E no profundo, você entende que o seu equilíbrio, ele não é constante. Tá? Como é que isso funciona, né? Se você tá no raso, você acaba se cobrando o tempo inteiro. Eu, por exemplo, vou me abrir aqui. Eu, por exemplo, tenho questões de ansiedade. Existem alguns momentos na minha vida onde eu vou ter mais ansiedade. Existem momentos na minha vida que eu vou passar sem ansiedade nenhuma. E é isso. O equilíbrio, ele é esse. O equilíbrio, ele é esse. Você quer falar? Pode falar. Mama, Oi. O que eu vejo comigo, quando esse equilíbrio, esse desequilíbrio, ele vai muito alto. Essa é a comigo, questão. E daí ele vai muito baixo. E daí o quanto que é difícil para conseguir voltar em nivelado. Uhum. Tem um negocinho de Jan aqui, não tem? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vou conseguir, eu tinha que ter testado isso antes. O Jan é aquele negocinho de desenho, né? O que acontece? Você tem ali, né? Alguém citou ali, o ritmo do coração, exatamente. Você tem ali aquela linha que seria o seu ponto de equilíbrio. E aí você tem essas oscilações, certo? Quando você tem essas oscilações, se a linha está aqui, você sai dela para cá, é muito mais fácil você voltar. Você sai dela para cá, é muito mais fácil você voltar. Agora, se você sai dela para cá, para você voltar é um caminho muito mais comprido. Se você sai dela para cá, para você voltar é um caminho muito mais comprido. Então, o intuito é o quê? Tentar ficar o mais próximo possível do seu ponto de equilíbrio. Entende? Alguém falou que é algo extremamente pendente. Seria como não, a Letícia, seria como não se desesperar ao se deparar com as mudanças de ritmo que ocorrem. Essa seria uma possibilidade de manter o equilíbrio. É exatamente sobre isso. Porque o que mais acontece? O
que mais acontece? O que a gente mais vê, né? Em mesa de oráculo, dentro do culto, gente lidando com o Exu Pombagira, tá tudo bem. Aí acontece uma fagulhazinha. Você já se desespera e aquela fagulhazinha que era para te levar neste ponto, você leva para cá. Às vezes, Exu fala com a gente assim, olha, cuidado com isso aqui. Você fica, ai meu Deus, porque tem demanda de 395 pessoas e tá acontecendo isso e aquilo, e eu tô em desequilíbrio com todos os reinos que existem e mais 3 que eu inventei na minha cabeça, e Exu já não quer mais falar mais comigo e já me foi E até você voltar, haja macumba. Eu tô rindo disso porque eu passei muito por isso. Esse ano, minha filha, foi o ano, né? Foi. Mas ano que vem é outro, né? Vocês entendem? Então, assim, a Bruna sempre tem desvio padrão. É isso, cara, é isso. Não tentar não se desesperar quando esse tipo de coisa acontece. Muitas vezes, Exu, ele vai dar aquela atiçada justamente porque é um culto de autoconhecimento, não tem como não envolver o autoconhecimento dentro do culto de Quimbanda. Exu vai te mostrar, tipo assim, olha, vem aqui, olha aqui o que aconteceu, sabe? Para tentar te mostrar alguma coisinha pequenininha, e aí você aumenta, aí você tem que se forçar a voltar, entendeu? Graças à espiritualidade, a gente tem auxílio, cara, graças muito à espiritualidade, a gente tem auxílio dos Exus Pombagiras, porque senão a gente tava muito ferrado, entende? A gente tem que tentar voltar nisso sem se desesperar. Acontece alguma coisinha, tem um olho gordo, você fica um dia um pouco cansado. Você fica, ai meu Deus, é depressão e acabou minha vida, e ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não consigo voltar. E aí você vai sair pra baixo. Pra você voltar pra cá, cara, que corre, sabe? Agora, aconteceu uma coisinha que te deixou pra baixo. Você só pensa, tá, deixa eu tentar voltar pra cá. Pronto, você já resolveu o seu problema. Esse é o equilíbrio. As coisas vão acontecer, as coisas não vão deixar de acontecer. O mundo não vai parar, porque o mundo está em constante movimento. É outra das leis que a gente acabou de aprender, né? O mundo está em constante movimento, e essas movimentações, elas tiram a gente do conforto mesmo, né? Elas podem, na verdade, elas têm essa capacidade de tirar a gente do nosso conforto, da nossa zona de zona de conforto mesmo, né? Do nosso lugar ali de segurança. E aí pode acontecer de você sair. A questão é, não desespera, cara, não desespera, sai um pouquinho e volta, trabalha em cima daquilo, entendeu? Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre o que vocês falaram, mas o ideal, Gabi, eu não vou pronunciar seu sobrenome certo, então eu vou me abster, tá? Mas o ideal seria diminuir essas oscilações para não ir a todo momento aos extremos, é exatamente isso que a gente tá falando, eu já li. O equilíbrio poderia se igualar à frequência em hertz, ela oscila, mas sempre em ritmo, exatamente. Sempre tem desvio padrão, muito foda. Já se relaciona com a lei da correspondência, né? Porque a nossa reação à parada se torna desproporcional. Aí, pra voltar, exatamente. Incrível como as leis se relacionam. Muito foda mesmo. Hoje eu faço piada da situação. A Bruna falando, aprendi com o Tata. Axé, eu adoro também fazer piada com a situação. Fulano fala mal de você. Que coisa boa, achei pra praia. Fala muito importante e crítica. Opa! A Caroline Gomes fala muito importante e crítica. Penso que seja importante acolher esse equilíbrio e desequilíbrio como algo que faz parte da vida. Exatamente. Esse é o ponto central disso tudo, né? Entender como as coisas funcionam para que esses desequilíbrios não aconteçam. A partir do momento que você entende, como a gente falou no início da aula, né? A partir do momento que você entende, tudo fica mais simples. A Patrícia, mas impressionante como após a iniciação, esse encontro do equilíbrio pessoal e retorno a esse ponto fica mais fácil. Definitivamente. Salvo algumas exceções, é claro, que vão acontecer, mas esse equilíbrio, depois da iniciação, a partir do momento que você tem uma panela equilibrada, você tem um culto equilibrado, esse equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio, né, retornar o seu ponto de equilíbrio, tanto quanto tá acima quanto tá abaixo, é extremamente mais fácil, não tem nem comparação, não tem nem que falar. Nem que falar. Vamos lá. A próxima lei, penúltima lei, né? É a lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Nada acontece por acaso. Então, vamos lá, né? O que a gente vivencia
O que a gente cresceu hoje, o que a gente é hoje, o que a gente está passando e tudo mais. É resultado de causas anteriores. Vocês entendem como esse tipo de coisa são fatos e a gente não para pensar? A gente não para ter isso em mente? Então, tudo que a gente vive é resultado de causas anteriores. Causa e efeito. Hoje é o efeito. Ontem foi a causa. Certo? Então, as causas podem ser físicas, emocionais, espirituais, enfim. Né? Essa lei ensina pra gente o quê? A responsabilidade. Responsabilidade. E Exu mostra muito isso pra gente, a responsabilidade que a gente tem que ter. O culto, eu sempre falo isso, não é um culto de criança, porque é um culto que precisa de responsabilidade. Então, entender que cada escolha vai ter uma consequência, inclusive a não escolha, né? Escolher ou não escolher também já é uma escolha, e tudo é causa e consequência. Causa e consequência. Você está aqui hoje porque ontem aconteceu alguma coisa. Eu vou estar aqui amanhã porque hoje aconteceu alguma coisa. E assim, sucessivamente. Então, na Quimbanda, isso é muito claro, né? O que você fizer agora, você vai colher ali. Tanto no micro quanto no macro. Você fez uma oferenda de abertura de caminho, é a causa, a consequência é o quê? Caminhos abertos. Entende? Agora, você quer caminhos abertos, mas aí você não se move. Consequência disso é muito clara, que você não vai conseguir. Eu quero encontrar um emprego naquela empresa, mas você não entrega o currículo para aquela empresa. Foi a sua escolha e a sua responsabilidade. Não vai conseguir entrar na empresa, entende? Então, Exu traz muito isso pra gente, a questão da responsabilidade, porque magia a gente faz, mas Exu, o morto, não faz pra gente aquilo que só o vivo pode fazer. A dama, se eu quero trabalhar na Petrobras, a dama não vai lá prestar concurso pra mim, né? Imagina que loucura que seria. Imagina, pomba gira. As imagens que passam na cabeça. Do que? Você quer mais? Eu não, mas o que você tá fazendo pra querer mais, caralho? Pomba gira com conselho. A dama falou muito isso. Muita gente pedia pra ela, não, porque eu quero prosperidade, eu quero... Aí a dama já chega e pergunta, na mesma hora, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 35 mil por mês. A dama já olha, o que você faz pra ganhar 35 mil por mês? O que você faz pra ganhar 35 mil? Pior, né, mãe? Eu quero prosperidade, mas calma aí, que tipo de Que prosperidade? tipo de prosperidade? Eu quero amor. Que tipo? A dama me ensinou isso, seja objetiva. Que tipo de amor você tá falando? Quero amor. Amor você tem. Ela falou disso na última Kizomba que a gente teve lá em Minas, se não me engano. Se não me engano, ela falou disso. Oi, B, pode falar. Boa noite. Tava alto. A dama falou isso porque no dia que eu entreguei a codorna para ela, ela perguntou assim, o que você quer para me agradar? Eu falei assim, minha senhora, eu quero só paz, que o resto eu corro atrás. Ela tá assim, você é sábio, viu, fortinho? Ganhou o coração da bruxa. Pra conversar com a dama tem que saber, mano. Tem que saber conversar, porque tem muito mais chance dela, famoso, vai tomar no cu 3 vezes dela do que ela te ajudar a resolver com você. Quando ela tá muito boazinha, ela te direciona. Ela chega pra você e fala assim, aqui, você nunca ganhou 35 mil por mês? Mas é porque eu vou abrir um negócio. Então abre. Depois você me pede a prosperidade. Porque eu vou começar uma loja. Então começa. E aí ela fica louca. Vibrando, assim, né? Então começa, depois você me pede prosperidade. Esse vai tomar no cu 3 vezes, é um clássico. Bom demais. É ótimo. É ótimo quando você é iniciado dela e você recebe diariamente. Vai tomar no cu 3 vezes. É maravilhoso. É muito bom mesmo. Muito bom. A gente aprende, né? Grande ensinadora. Lei de causa e efeito. Vamos por último. A lei do gênero é uma lei que a gente vai passar bem rápido, porque ela conversa muito com a lei da polaridade, né? O que acontece? Na lei da polaridade, a gente vai ter o positivo e o negativo, a gente vai ter, né, outras formas ali de polaridade. Porém, no culto de Quimbanda, a gente vai tratar principalmente do masculino e do feminino. E a lei do gênero, ela vem falando, reiterando justamente isso, só que de forma mais específica. A lei do gênero o gênero está em tudo, tanto em seus princípios. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. Então, assim, a gente já basicamente conversou sobre isso, né? Que ambos os gêneros, eles existem em tudo, inclusive dentro da gente.
existe dentro do culto de forma extremamente clara, existe dentro da gente, existe no externo, feminino, masculino. A gente citou um exemplo do antúrio e do copo de leite, da flor do copo de leite, né? E eu falei, sempre que for pensar em polaridade no masculino e no feminino, lembra do copo de leite, que é uma flor, é uma coisa só, é um elemento ali, a flor copo de leite. E ela é o quê? Ela é um copinho que lembra uma vulva e tem um falo. Eu acho que é o maior exemplo na natureza que a gente tem do masculino e feminino, mais assim, palpável e mais bonito também, né? Se você for parar pra... Olha, cuidado com essa planta. Eu sei, A trombeta, é muito cuidado com a trombeta, tá? Não, pra fazer doido, né? Pra dar pra ela. E daí eu botei ali dentro. Você enxerga ali o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, né? Ai, como isso tem feito bem pra mim, mama. O equilíbrio do masculino e feminino é extremamente importante. Na Kimbanda, a própria estrutura espiritual, né? Ela é polarizada. A gente tem Exu, que representa ali o princípio ativo, e tem Pombagira, que seria o princípio magnético, né? A gente fala ativo e receptivo, né? O receptivo ou magnético, né? E a gente trabalhando com essas duas polaridades, trabalhando bem com essas duas polaridades, a gente consegue ativar o poder e sustentar aquilo ali, entende? Mantendo aquele equilíbrio. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais mensagens aqui. Por enquanto não, também não tem mãozinhas levantadas. Eu vou pedir para vocês falarem, porque a gente acabou a sétima lei hermética depois de o quê? 1h30 de aula, mais ou menos? Não faço ideia mais. E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. Mas eu quero ouvir de vocês um pouquinho. Já pode falar? Ninguém levantou a mãozinha ainda. Eu queria dizer mais principalmente para mim em relação ao momento que eu tenho vivido e que eu vivi nesse ano em relação à transição, em relação à transexualidade, o quanto que a própria comunidade fez com que eu tentasse a todo momento matar o masculino, e isso desequilibrou num ponto onde que Exu e Pombogira teve que meter a mão, e meteu a mão de uma maneira que machucou, e daí hoje vendo, não vou abrir muito, né, mas vendo a lista do que tem no assentamento da dama e do que tem no tranca, é engraçado, porque é um masculino ali com bastante coisa feminina e outra feminina com bastante coisa masculina, porém, quando a senhora começou a trazer isso, trouxe um alívio tão grande, né, que eu queria dizer para as pessoas aqui agora, né, que antes eu assumi o discurso de mulher com pau, e hoje para mim isso é libertador. Não tem guarda-chuva da comunidade que me acolhe, mas tem quem eu sou, quem eu me identifico, e esse equilíbrio que está se equilibrando aos poucos, com todo esse conceito e essa potência que a senhora trouxe, foi magnífico, feito assim, é incrível. Que bom, meu filho, que bom que fez tanto sentido, que bom que está te trazendo paz. Como eu falei, né? Quando a gente entende esse tipo de coisa e traz para a vida, que como tudo, né? Não adianta você entender e não trazer para a vida, né? Tudo fica mais tranquilo, né? Você entende que é simplesmente uma lei natural. Como eu falei na primeira aula que eu dei no CN7. Você tem uma correnteza. Você tem uma correnteza. É muito mais fácil você nadar com correnteza que nadar contra ela, não é? O fluxo normal é descer no rio. Se for tentar subir, você vai ter muito mais trabalho. Tem grande chance de você nunca conseguir subir o rio inteiro, né? Você vai precisar de muito mais força, muito mais energia. Então, não tenta ir contra a maré. Segue a lei do que já existe, né? Gabi, a melhor explicação com relação à prática das leis herméticas que já ouvi. Obrigada. Obrigada a você, meu bem. Obrigada. Espero muito que tenha feito sentido para todo mundo. Então, vamos concluir. A Lari falou que está fazendo as conexões, absorvendo. É isso mesmo, com calma, com paciência. Então é isso, galera. As leis herméticas, elas são fundamentos assim, universais mesmo, né? Que explicam o funcionamento das coisas. E as coisas somos nós. A gente está
tá envolvido nisso tudo, tanto no micro quanto no macro. Então, mais uma vez eu digo, entendendo tudo isso e levando para a prática da vida, para a prática do culto ao Exu, tudo fica muito mais tranquilo, mais, não digo mais fácil, porque talvez a vida não tenha sido feita para ser fácil, mas a gente consegue lidar com mais tranquilidade, né? E não se esqueçam, a Quimbanda, ela é o campo de manifestação dessas leis, né? É o campo de manifestação das leis herméticas, tá? Compreendendo essas leis é compreender o quê? O movimento da vida, né? O movimento natural da vida. A gente fala, o movimento da natureza é o movimento natural da vida. Aplicar isso no seu dia a dia é dominar o seu próprio axé, né? Então, é isso. Deixa eu ler aqui. A Ellen, muito ensinamento agora colocar em prática na vida, axé. Eu fiz muita conexão. Você é foda, mão. Obrigada, meu filho. A Letícia, entender pelo menos 1% dessas leis traz uma leveza para o culto, sinceramente. Ter consciência de que estar equilibrado é um processo, de como as coisas funcionam através de leis tão bem explicadas pela senhora, pois espero que tenham mais cursos. Ixi, espero que tenham mais cursos com essas pegadas. Tô atônita ainda. Vamos ver, quem sabe a gente não faz um curso voltado só para isso, onde a gente passa uma aula específica para cada lei. Vocês iam gostar? Faz sentido? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês, a gente fala. Porque eu tenho muita coisa para falar. Graças a Exu, né? Maravilhoso ouvir essa aula. Mama, a forma como passa o conteúdo é muito claro. Que bom, que bom, que bom. Feliz pelos aprendizados e na expectativa de mais cursos de imersão. Vamos ver se a gente faz uma imersão só de leis herméticas? Que delícia! Eu vou amar. Aí vocês vão cansar de me ouvir falando. Galera, eu vou agradecer a participação de todo mundo que está aqui, né? Mais uma vez eu reitero, quem quiser ter acesso às outras 3 aulas da imersão, chama a gente, entra em contato com a gente pelo grupo mesmo, a gente vai conversando, e a gente libera o acesso para vocês, tá? Mas muitíssimo obrigada, uma boa noite para vocês, que todo esse aprendizado, que todo esse estudo, né? Todo esse estudo se transforme de fato em aprendizado, conhecimento e principalmente em poder, né? Que essa tríade esteja presente a partir de agora, a partir dessa aula. Valeu, galera. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. Parar de fazer anotações. Parar a gravação.